Eclesiastes, capítulo 3. Nós estamos hoje no segundo domingo da nossa série de mensagens sobre a anatomia da sabedoria. Semana passada nós falamos sobre o Eclesiastes capítulo 1, o suspiro da vaidade e a busca de sentido. Para quem estava aqui ou para quem viu lá pelo YouTube, o link que eu mandei também, você viu que nós falamos um pouco sobre a ideia do autor do livro dizendo que nós estamos debaixo do sol, e aqui embaixo, onde as coisas são criadas, não há sentido para nós. Se você quiser fazer da sua vida qualquer coisa daqui, desse mundo do qual nós vivemos, a sua vida, mais cedo ou mais tarde, ela se tornará uma vida sem sentido. Foi isso que nós falamos semana passada. A nossa esperança está acima do sol. E hoje, no segundo dia, nós vamos falar sobre o pulso da sabedoria, entre o tempo e a eternidade. Entre o tempo e a eternidade. Então, Eclesiastes, capítulo 3, e eu quero, antes de ler, confessar para vocês que esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos textos mais difíceis que eu já preguei, ou que eu já tive que estudar para pregar. O texto difícil. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vamos ler até o versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por esse tempo que nós teremos diante do Senhor. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, Pai, para compreendermos a Tua palavra e nos ajude, Pai, a entendermos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Como você se relaciona com o tempo? Como você se relaciona com o tempo? Alguém já disse que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Não sei se isso é verdade, mas as pessoas costumam dizer isso. Eu quero começar perguntando algo para vocês, e eu vou me demorar um pouquinho hoje sobre a nossa introdução. Como você se sente quando você perde o controle? Pense comigo. Como você sente aqui dentro, quando você perde o controle? Você já perdeu o controle? De diversas coisas. Quando você perde o controle da sua vida, quando você tem o sentimento de que você está perdendo o controle do casamento, ou quando você tem a percepção de que você está perdendo o controle da criação dos teus filhos, ou você está perdendo o controle dos seus negócios, das suas finanças, enfim, dos seus relacionamentos. Como você se sente quando você perde o controle?
E eu fiquei pensando sobre isso e eu trouxe 6 coisas. Bastante, hein? 6 coisas bem rápidas para a gente pensar. A primeira delas, ansiedade. Por que nós sentimos ansiedade? Nós sentimos muitas vezes que tudo está fora do lugar. Eu não sei o que vai acontecer. Essa incerteza sobre o futuro, ela gera um estado constante de tensão, como se a nossa mente estivesse em alerta o tempo todo. Já passou por isso? Já passou por isso? Parece que a tua mente está em alerta o tempo todo. Isso te deixa ansioso. Parece que todas as coisas estão fora do lugar. Olha, eu queria que o meu casamento fosse assim, eu queria que o meu filho fosse assado, eu queria que o meu negócio, a minha empresa, ou o meu trabalho, ou a minha família, eu queria que as coisas fossem diferentes. E você fica o tempo todo com a sua mente em alerta, e isso te cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Isso gera ansiedade. Quando nós perdemos o controle, então, nós nos tornamos pessoas ansiosas. Em segundo lugar, tristeza ou desânimo. Já se sentiu triste? Já se sentiu desanimado? Olha que interessante, parece que não adianta mais tentar. Parece que tudo o que eu faço, nada muda. Nada do que eu faço muda as coisas da minha vida. Eu já tentei, eu já mudei de área de trabalho, eu já mudei de cidade, eu já mudei de igreja, eu já mudei a cor do meu cabelo, eu já mudei, sei lá do que mais as pessoas mudam hoje em dia. Essa perda de controle pode nos levar a sentimentos de impotência, sentimentos de que tudo que nós fazemos dão errado. Em casos mais profundos, essa tristeza nos leva até mesmo a sintomas de depressão. Tudo porque nós perdemos o controle. Em terceiro lugar, a perda de controle pode nos trazer culpa e autocrítica. Você é uma pessoa autocrítica? Você é uma pessoa que costuma criticar muito a si mesmo? Você pega muito pesado com você? Alguém já falou essa frase que eu coloquei aqui? A culpa é minha. Eu deveria ter feito diferente. Todos nós já falamos isso um dia. Não é verdade? A culpa é toda minha, eu deveria ter feito diferente. Muitas pessoas se voltam contra si mesmas, revendo decisões passadas, se punindo por decisões que você teve lá atrás no teu passado, por pecados, por coisas que você errou, ou por más decisões que você teve lá atrás. Culpa, autocrítica. Quando a gente perde o controle, esse sentimento volta muitas vezes. Seguimos. Em quarto lugar, raiva ou frustração. Já sentiu isso? Por que isso está acontecendo comigo? E você fica com raiva. Não é justo. Não é justo eu passar por isso, não é justo eu enfrentar isso, não é justo. E essa raiva pode ser direcionada a uma pessoa, a outras pessoas, até mesmo a Deus, ou ao sistema, ao presidente, ao prefeito, ao síndico do condomínio, ao pastor da igreja, ao líder no trabalho, ao marido, à esposa, ou você mesmo. Em quinto lugar, quando eu perco o controle, eu posso me tornar uma pessoa medrosa. Sabe o que é o maior medo que nós temos? E se essa situação nunca mudar? Já sentiu isso? Quando você olha às vezes para o teu casamento e você pensa assim, e se o meu marido não mudar, hein? E se a minha esposa não mudar, será que eu vou aguentar? E se isso nunca mudar? E se a minha vida financeira não mudar? E se eu perder tudo? Muitos de nós temos esse medo. E o medo, ele sempre vai te paralisar. Lembra quando a palavra do Senhor fala que o mal que eu temia me sobreveio? Porque o que a gente teme, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo. Porque nos paralisa. Nos paralisa numa situação até ela acontecer. O medo se manifesta especialmente quando você tem a sensação de que você está à deriva, de que você está sem direção, você está sem estabilidade. Então você perdeu o controle, você sente medo. E em sexto e último lugar, um desejo de recomeçar, esse é melhor. Mas o pior de todos, que muita gente hoje em dia tem, e talvez muitos de nós aqui hoje à noite temos esse sentimento, a vontade de fugir. A vontade de sumir. Ninguém nunca teve essa vontade? Hoje, talvez não.
Mas ontem, dá vontade ou não dá, tem hora? De pegar os R$2 que você tem no bolso e sumir no mundo. Os R$2 é uma figurinha que tem no WhatsApp. Pegar meus R$2 e sumir. Quando a dor se torna intensa, quando as coisas, parece que você perdeu o controle das coisas, a ideia de fugir ou de reiniciar parece ser a única saída possível. Então eu trouxe para vocês aqui 6 dimensões de sofrimento, de sentimentos, de emoções. E por que eu fiz isso com vocês? Um tempo longo falando sobre isso com vocês. Porque tem uma pergunta que nós precisamos responder nessa noite. Por que nós perdemos o controle? Por quê? Depois então que o autor de Eclesiastes, semana passada eu falei, ora nós o chamaremos de Correlê, ora chamaremos de pregador. Por que semana passada nós falamos que quando nós olhamos para as coisas da terra aqui, nosso casamento, nossa família, nossos filhos, bens, carreira, enfim, todas as coisas ao nosso redor, e coisas boas, coisas lícitas. Mas mais cedo ou mais tarde essas coisas não podem nos dar sentido. Depois que ele nos mostra isso, que debaixo do sol tudo é vaidade, que foi a nossa conversa semana passada, agora o Correlê nos leva a entender uma tensão. Há uma tensão. O que é uma tensão? Uma conta que não fecha entre o tempo e a eternidade. E aí eu fiquei pensando, por que nós perdemos o controle? Porque nós não nos submetemos ao tempo de Deus. Aqueles 6 sintomas que eu trouxe agora há pouco, eles têm uma resposta só: se submeta ao tempo de Deus. E como que nós fazemos isso? 3 lições apenas e nós vamos comer o bolo do Jurandir. Em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus e confie no tempo dele. Reconheça a soberania de Deus e confie no tempo dele. Sua Bíblia está aberta aí? Eclesiastes 3. Antes de nós lermos o 9, eu quero só lembrar você do versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Aí você fala assim, mas Caio, você está pulando do 2 ao 8. Porque do 2 ao 8 nós temos um grande poema. Nada mais, nada menos do que o autor está dizendo para nós que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de morrer. E ele vai fazendo 14 pares de coisas. Os estudiosos dizem que nesse poema, do versículo 2 ao 8, o autor de Eclesiastes consegue abarcar todas as instâncias da realidade. Ele começa da agricultura, ele vai para a natureza, ele vai para a vida conjugal, ele vai até para a guerra, ele vai para sentimentos, ele vai para a vida e ele vai para a morte. E agora então no versículo 9 ele diz assim, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Falamos isso semana passada, lembra? Não vamos entrar de novo. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Pessimista, né? Bem pessimista parece, não parece? Só que olha o versículo 11, que coisa linda. Deus fez tudo formoso no seu tempo. Deus fez tudo formoso no seu tempo. Pode passar, Sabrina, por favor. Mais um. Aí. Deus fez tudo formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quero que você preste atenção nesse versículo 11 comigo de novo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Agora pare para pensar na nossa introdução. Se nós crêssemos de verdade que tudo que Deus faz é formoso, nós teríamos aqueles 6 sentimentos que nós lemos agora por aqui? Sim ou não? Não. Mas nós acabamos de cantar, Caio. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ah, a música é bonita, mas crer que realmente Ele é soberano e que Ele faz tudo formoso no seu tempo devido é um pouco mais difícil. O autor de Eclesiastes está preso na tirania do tempo. Ele assume uma postura fatalista. Ele está dizendo, olha, não sei a resposta.
Mas ele diz, existe um tempo para tudo isso. Um tempo para aquilo, um tempo para aquilo outro, mas uma compreensão bíblica do tempo é muito interessante para nós, porque ela começa com a soberania de Deus. E eu te faço uma pergunta: você confia na agenda de Deus? Você confia que Deus é soberano na sua vida ou não? Você confia que o bem que Ele te faz é bom? Sim ou não? Mas e quando o mal acontece na sua vida? Ele continua sendo soberano. Quando o bem acontece, ai, Deus é maravilhoso. E quando o mal acontece, Ele continua sendo maravilhoso. Então a pergunta que grita no meu e no teu coração nessa noite é: será que eu confio na agenda de Deus para a minha vida? Ou será que eu acho que Deus atrasa? Será que eu acho que Deus chega atrasado? Quando uma porta que você queria que abrisse, ela permaneceu fechada, você reclamou ou você agradeceu? Mas pare para pensar na sua vida. Teve situações na sua vida que você ficou: Senhor, abre aquela porta, eu queria tanto aquilo lá, Senhor, eu queria tanto aquilo, tanto aquela situação, e não aconteceu. Mas depois de um tempo que aquilo não aconteceu, uma outra coisa aconteceu, e depois você falou assim: meu Deus, que maravilhoso isso! Porque é assim que Deus faz. Deus não está preso na sua agenda do Google, Ele tem a própria dele. Deus não está preso nas coisas que você quer fazer, Ele tem a sua própria vontade. E o que o autor de Eclesiastes está mostrando para mim e para você é que se você quiser andar pela sua própria agenda, você vai viver em conflito com Deus. E ao viver em conflito com Deus, você vai dizer o que ele disse no versículo 9 e 10. O trabalho é enfadonho. Porque é mesmo. E trabalho não é só profissional. Entenda trabalho aqui como tudo que nós fazemos. Se você não andar diante da vontade de Deus, não colocar a sua vida diante do tempo, da agenda de Deus, você vai continuar, como diria minha avó, dando murro na ponta de faca. Então, uma compreensão bíblica do tempo começa em nós confessarmos: eu creio que Ele é soberano. Só que o versículo 11 está ali projetado, gritando: Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, tenta entender o que eu estou tentando te falar aqui. De um lado, você tem, nós compreendendo nessa noite que Deus tem a sua própria agenda, Deus tem a sua vontade, a sua soberania sobre nós. Só que tem outro lado. Qual é o outro lado? Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso que eu chamei o nosso tema de hoje Entre o Tempo e a Eternidade. Porque nós estamos limitados ao tempo. Tanto limitado ao tempo, no sentido de que nós não podemos avançar no tempo e nem retroceder no tempo, certo? Como também nós ansiamos por algo que é eterno. Quando que você vai entender isso? Que a única coisa que vai satisfazer esse coraçãozinho que bate aí no seu peito são as coisas eternas. Quando nós vamos entender isso? Cada um de nós nasceu, então, com esse desejo profundamente arraigado no nosso coração. Mas nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos esse tempo. Por isso que é difícil. Será que se eu e você soubéssemos, no nosso casamento, por exemplo, ou com os nossos filhos, o tempo de abraçar e o tempo de não abraçar, será que o nosso relacionamento não seria melhor? Sim ou não? Se nós soubéssemos a hora certa de construir e a hora certa de derrubar, nós não seríamos pessoas melhores? Seríamos. Se nós soubéssemos que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de lutar, há tempo de parar de lutar, mas nós não conseguimos entender. Então nós não entendemos o nosso mundo.
Nós não sabemos por que as coisas acontecem. Hoje pela manhã, tinha uma jovem aqui no nosso meio. Quantos anos ela tem, isso ali, aquela mocinha? 12 anos. Ela perdeu o tio nesse final de semana por um câncer. Por um câncer. O questionamento nosso aqui nessa aula dominical foi o seguinte: por que Deus permitiu o meu tio morrer com câncer? Com câncer. Esse foi o questionamento dela. E o que você fala para uma menina de 12 anos que acabou de enterrar o tio? Como que você explica para ela? Como que eu vou explicar para ela? Nós não conseguimos entender o nosso mundo. Nós não conseguimos compreender o nosso mundo, porque o nosso mundo ele é quebrado por causa do pecado. Então não há sentido. Ou a gente olha para além de tudo isso que nós vivemos, ou a gente continua preso ao tempo. Só que Deus plantou essa eternidade no nosso coração. Existe um convite de Deus para mim e para você, nos tornarmos pessoas humildes. E sabe o que é humildade? É você se submeter ao tempo de Deus na sua vida. Eu termino esse primeiro ponto dizendo algo para você. O teu coração deseja o que é eterno, mas você continua se apegando àquilo que é passageiro. Essa é a nossa realidade. O nosso coração anseia pelo eterno, mas nós nos apegamos a tudo o que é passageiro. É verdade ou não é? É por isso que ele escreve em Eclesiastes 1:1. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Porque nós estamos nos pegando a coisas passageiras. Então essa palavra, ela precisa me libertar da tirania do controle. A sabedoria bíblica me leva a me livrar do meu eu, que precisa controlar tudo na minha vida. Há um convite da graça para mim e para você nessa noite. Solte o controle. Confesse que Ele é soberano e descanse na soberania e na providência de Deus. Você consegue fazer isso? Você consegue descansar na soberania de Deus? Você não precisa dominar o tempo. Não faça isso. Você vai enlouquecer. Descanse na soberania de Deus. Amém? Eu falei que o tema de hoje era difícil. Mas em segundo lugar, aprenda a viver e a desfrutar do teu trabalho. Olha que interessante, versículo 12. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar e aproveitar a vida ao máximo. Opa, um pouco de esperança na boca desse cara aqui, né? Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Nós sempre queremos viver o nosso tempo, já percebeu isso? Do nosso jeito. É por isso que nós sofremos. Mas o pregador está falando o que para nós aqui no texto? Ele está falando que existe prazer, existe alegria. Ele fala sobre nós nos alegrarmos em comer, nos alegrarmos em beber, nos alegrarmos com as coisas boas da vida. Ele nos encoraja a fazer o bem. Ele nos encoraja a sermos pessoas melhor. Ele nos lembra de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas são dádivas de Deus para o homem. Eu estava pensando sobre isso, irmãos, essa semana, e eu fui acometido por um pensamento que me pegou, me fez ficar ruminando. Você percebeu que você sempre quer mais? Já percebeu isso? E por você sempre querer mais, você nunca goza do que você tem. Olha que interessante. A gente sempre quer mais. E por querer mais, a gente sempre está correndo atrás de mais. E a gente nunca desfruta daquilo que a gente já tem. Já percebeu isso ou não? Posso dar vários exemplos aqui, reais, do chão da vida aqui para a gente pensar. Pensa que você tem a sua casa. Geralmente é assim, né? A mulher fala para o marido assim: eu quero reformar a sala. Aí o marido vai lá, reforma a sala. Coloca lá o piso que ela queria, compra um rack novo, faz um painel.
coloca uma televisãozona lá, tá tudo bonito. Aí quando termina, ao invés dessa família sentar na sala para assistir uma televisão e gozar daquilo ali, não. A mulher vira e fala assim, agora eu quero reformar a cozinha. E aí você começa a reformar a cozinha. E quando termina de reformar, tem gente dando risada, porque eu acho que é isso que vocês estão vivendo, né, irmãos? Coitado dos homens. Eu estou nessa situação, irmão. Fura um dia, fura uma coisa, outro dia fura outra. Mudança é dura. Mas olha só, isso é uma realidade, não é? Eu dei o exemplo da casa, mas possa pensar no exemplo que você quiser. Na nossa vida financeira, muitas vezes é assim. A gente deseja tanto um carro, aí quando eu compro o carro, daqui a pouco eu não quero mais aquele, eu quero um outro. E a gente sempre fica olhando o outro, o próximo passo, aquilo outro, e a gente nunca goza daquilo que nós já temos. Só que a palavra de Eclesiastes está dizendo isso para nós. Ei, para, coma, beba, se alegre, festeje, goze de todo o bem que Deus tem te dado. O autor de Provérbios fala isso. Olha para a mulher da tua juventude e goze a sua vida com ela. Para de ficar olhando para lá e para cá e buscando isso, aquilo, outro. Para. Posso dar um conselho? Para de correr. A gente está parecendo, lembra daquele desenho do Muttley? Muttley, faz alguma coisa. Medalha, correndo que nem louco. Pega o pombo. É da sua época esse aí, Cleiton. A gente não para de correr feito maluco. Para, irmão. Para. Olha o que o texto está falando para nós aqui, ó. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar e aproveitar a vida ao máximo. Aproveite a sua vida. Olha para sua esposa, olha para o seu marido, aproveite a sua vida. Coma, beba, festeje, celebre, viva diante de Deus, viva olhando para a palavra do Senhor, coloca a tua vida no centro do Evangelho, para de querer correr atrás do vento. Já viu o cachorro que corre atrás do rabo e fica rodando em volta assim, ó? A nossa vida às vezes é assim. E aqui o meu discurso não é espírito de miséria, não é franciscano, voto de pobreza, não é isso. Não estou dizendo que você não possa querer estudar, trabalhar, ganhar mais, não é isso. Você pode e deve desejar crescer, só que tome cuidado para você sempre querer subir um degrau a mais e esquecer de celebrar o degrau que você está agora, e você vai envelhecer e você vai morrer. Acho que é o texto da semana que vem ou de algumas semanas para frente. Ele vai dizer isso. Por que você trabalha tanto? Você vai morrer. Por isso que o livro de Eclesiastes é importante para nós, porque ele puxa os nossos pés de volta para a realidade. Para de correr e viva a tua vida. Amém? Peguei pesado? Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Cuidado para você não viver buscando mais e não viver o que Deus já tem te dado. Mas em terceiro e último lugar, coloca a tua esperança naquilo que é eterno. Versículo 14 e 15, eu sei que tudo que Deus faz vai durar eternamente, sem que nada pode ser acrescentado e nem tirado. Pronto. Será que você pode, eu odeio fazer isso, mas eu não gosto de verdade, mas eu queria fazer. Você pode ler o versículo 14 comigo? Vamos lá? Sei o que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que passou. O temor do Senhor substitui o nosso orgulho do templo próprio. Vou repetir. O temor do Senhor substitui o orgulho do templo próprio. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz com que aquilo que Ele está realizando dure para sempre? Primeiro, um Deus eterno faz coisas para durar eternamente. Tudo bem? Um Deus que é eterno faz coisas para durarem eternamente. E por que não duram?
Porque depois da queda, a gente já sabe o que aconteceu. Mas o plano original de Deus é que as coisas durem eternamente. Certo? Então, olha o que o texto diz: sem que nada pode ser acrescentado e nem tirado. Deus faz isso por quê? Para que as pessoas o temam. Nós precisamos temer. E o temor do Senhor não é medo. Não é sobre medo. A grande troca no nosso coração é uma só: sai a autoconfiança, sai a tua autoconfiança e entra um descansar na soberania de Deus. Vou repetir. Dentro disso que está no versículo aqui, eu creio que aquilo que Deus faz dura para sempre, nada pode ser acrescentado, Ele vai me ensinar a temer a Ele. Eu tiro do meu coração a minha autoconfiança e eu descanso na soberania do Criador. Essa frase é forte. E você tem 3 maneiras de reagir diante dela. Eu estou terminando já. A primeira maneira, você pode reagir diante dela como um legalista, um religioso. Um religioso. Deus vai me recompensar se eu fizer o que é certo. Isso é religião. Religião que pensa assim. Eu faço o que é certo para Deus me dar o que é certo. Se eu fizer o que é errado, Deus me pune. Eu não quero esse Jesus aí, não. Se você quer, fique com ele para você. Ou você pode, diante dessa verdade que eu te falei, você pode responder como um ímpio, um mundano, uma pessoa autônoma. Eu sou dono do meu tempo. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. É assim que um autônomo pensa. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Ou você pode ter uma resposta bíblica. O tempo é dom de Deus. Eu estou orando faz um tempo e Deus não respondeu ainda. O que eu faço? Continuo orando. Porque Deus é o dono do tempo. E o tempo é dom de Deus. Mas eu estou envelhecendo. O tempo é dom de Deus. Envelhecer é dom de Deus. Ser jovem é dom de Deus. Envelhecer é dom de Deus. E morrer é dom de Deus. Não era, mas Ele faz ser. Porque Ele nos prometeu a ressurreição. Então, a minha sabedoria, sabe por que você perde o controle? E eu perco o controle? Porque me falta sabedoria. Para mim, me falta sabedoria. Porque se eu tivesse sabedoria de confiar que Deus está trabalhando na minha vida, eu descansaria. E eu viveria com temor. Eu pararia de colocar as minhas mãos e arrebentar tudo que eu tenho arrebentado com a minha vida. Eu tiraria as minhas mãos e falaria: Senhor, eu vou esperar no Senhor. Então, para a gente terminar, eu quero que você pense comigo uma coisa. O Correlê, o pregador, ele reconhece que ele é escravo do tempo, assim como eu e você. Ele reconhece que ele não tem domínio sobre o tempo, assim como nós, porque nós somos escravos do tempo. Somos ou não somos? Somos. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo, as coisas estão se deteriorando ao nosso redor e nós somos escravos do tempo. Mas eu quero convidar você para abrir comigo Gálatas capítulo 4. Vamos enxergar Jesus nesse texto aqui? Gálatas capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Olha o versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, vou repetir, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, em Eclesiastes 3, você tem um homem olhando para o mundo
a partir de uma visão humana, carnal. Eu falei semana passada, lembra? A expressão debaixo do sol é como se ele fizesse uma separação entre Deus está no andar de cima e nós estamos no andar de baixo. Aqui embaixo não tem esperança mesmo. Aqui embaixo nós somos escravos do tempo, assim como somos escravos do pecado. Mas quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, Paulo está dizendo assim, na plenitude do tempo, na hora certa, no tempo determinado, Deus enviou o seu Filho no tempo e na história. Irmão, houve um tempo em que o anjo apareceu para Maria e disse para ela, o Espírito Santo descerá sobre ti e você vai gerar o Filho de Deus. E houve um tempo em que ela engravidou, o tempo em que Jesus nasceu, o tempo em que Jesus cresceu, o tempo em que Jesus pregou, o tempo em que Jesus sofreu, o tempo em que Jesus morreu. 3 dias depois Jesus ressuscitou, porque Deus decidiu entrar no tempo. Dá para entender isso ou é muito difícil? O próprio Deus encarnou e entrou no tempo. O próprio Jesus era limitado ao tempo, no sentido de que ele estava aqui. Quando disseram para ele assim, olha, Lázaro está doente, ele demorou 4 dias para ir lá. Ou seja, ele estava caminhando sobre o tempo. Havia um tempo aonde Jesus estava caminhando. A cruz é a ponte entre esse tempo fragmentado que nós vivemos e uma eternidade plena. Eu vou explicar. Existe um paradoxo em Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Esse mistério, ele é respondido na cruz. Porque quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós vemos a eternidade invadindo o tempo. Dá para entender isso ou não? Nós vemos a eternidade entrando no nosso mundo, no nosso tempo. Jesus entra no tempo, ele vive cada estação, sofrimento, alegria, morte, ressurreição, e ele estava redimindo cada aspecto do nosso tempo. Jesus não apenas representa o plano eterno de Deus, mas ele nos acolhe na nossa limitação. Você se lembra quando em Atos 1:7, nós falamos isso mês passado aqui. Os discípulos perguntaram, é agora o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Qual foi a resposta de Jesus? Não compete a vocês saber o tempo, mas recebam poder para serem minhas testemunhas. Ainda que nós estejamos limitados ao tempo, a cruz de Cristo, ela nos leva a enxergarmos a esperança na eternidade. Eu poderia falar tanta coisa para vocês aqui. Mateus capítulo 6:31, Jesus fala assim, olha, não fique ansioso pelo dia de amanhã não, o vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam. Em um mundo obcecado por gestão de tempo, em um mundo obcecado por produtividade e controle, esse texto nos oferece libertação e descanso. Olha para a cruz, irmão, para de correr e olha para a cruz. A cruz foi encravada no nosso tempo e nos ligou de volta à eternidade. Quando os teus olhos se fecharem aqui, nessa terra, no mesmo instante, os teus olhos se abrirão na eternidade. Os meus olhos se fecham aqui e se abrem lá, no mesmo instante. No grande dia que o nosso Senhor Jesus voltar, a Bíblia fala que num piscar de olhos, fecha o olho aqui, abrimos o olho lá. Se essa não for a tua esperança, se você quiser ficar bravo comigo, pode ficar. Mas se essa não for a tua esperança, você está no lugar errado. A palavra de Deus, o Evangelho, é sobre uma esperança eterna. A graça nos convida a sair da ansiedade, da obsessão por saber tudo, para habitar com confiança no tempo presente, agora. Sabedoria para agora, confiança para viver o agora,
mas esperando aquilo que é eterno. E por fim, é a cruz que nos garante que o tempo que parece perdido ou confuso está sendo redimido e você nem percebe. Não se sinta velho demais para alguma coisa e nem novo demais para alguma coisa. Você está no momento certo, na hora certa, do jeito que Deus planejou que você estivesse. Volto a te dizer, não se sinta muito velho para algo e nem tão novo para algo. Você está na hora e no tempo certo que Deus desejou que você tivesse, para você viver aquilo que Ele desejou que você vivesse. Nada está fora do olhar soberano e gracioso do nosso Pai. Feche os seus olhos por um instante.